Boa noite, queridos. Aí sim. Hoje é um culto especial. E por quê? Porque para algumas pessoas, elas terão a oportunidade de ler um livro inteiro da Bíblia. Olha que bênção. Então eu quero convidar já os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 João, bem pertinho de Apocalipse, bem pertinho do fim. E nós vamos ler em 4 partes essa segunda carta do apóstolo João. Amém? Vamos lá. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não apenas eu, mas também todos os que te conhecem, todos que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o seu Filho, estejam conosco em verdade e em amor. Essa segunda carta de João, ele abre com esses primeiros 3 versículos, e essa senhora e os seus filhos, a quem essa carta é endereçada, é compreendido na teologia como uma igreja local e os seus membros. Aqui, o apóstolo João está escrevendo para uma carta da região de Éfeso, uma igreja local da região de Éfeso. E ele abre essa carta falando do amor pela igreja, que vem justamente por conhecer a verdade. A verdade que habita em nós, nos leva a esse amor pela igreja. Congregar significa testemunhar essa vida no caminho da verdade. Nos versículos 4, 5 e 6, a segunda parte, vamos continuar a leitura. O apóstolo diz o seguinte: alegrei-me muito por ter encontrado alguns dos seus filhos vivendo na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Nisto consiste o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este: ande em amor. Esse trecho dos versículos 4, 5 e 6 traz o caráter da segunda carta de João, não somente da segunda carta de João, mas também da terceira carta de João. Traz esse caráter da defesa de uma fé verdadeira e uma exortação à prática da vida cristã. Aqui o apóstolo não está propondo algo novo contra algo obsoleto, velho, antigo, ultrapassado, vencido. Não é essa a proposta. Aqui o apóstolo está trazendo o tema sobre o amor, a verdade, a comunhão, falando sobre para a senhora e os seus filhos, para a igreja local e os seus membros da região de Éfeso. Ele está falando sobre um ensino verdadeiro, algo verdadeiro, contra um falso ensino. Contra algo que não está fundamentado na palavra, nos princípios que os discípulos já aprenderam desde o princípio, desse amor uns aos outros. Aqui ele está trazendo uma verdade, falando sobre o amor, que se expressa em comunidade, em comunhão. O contrário disso seria uma espiritualidade individualista, onde eu estaria apenas preocupado com os meus problemas, com as minhas necessidades, e vou recorrer a Deus para que estes problemas possam ser atendidos, sem qualquer preocupação ou responsabilidade ou atenção ao meu próximo.
João aqui está escrevendo uma carta inteira, expressando o seu amor e a alegria para com essa senhora e os seus filhos, essa igreja local da região de Éfeso. E nós precisamos nos atentar aos detalhes e fazer pontes com o que nós encontramos nos dias de hoje. E eu já vou fazer mais esse link mais adiante. Mas o que a gente já pode perceber e lembrar, você deve conhecer alguém ou já ouviu falar, alguém que critique a igreja. Há quem fale mal da igreja. Há aqueles que, não falando mal da igreja, subestimam a figura da igreja e menosprezam a igreja. Há aqueles que afirmam: eu não preciso da igreja para falar com Deus. Eu não dependo da igreja para falar com Deus. É verdade. Você não precisa estar aqui para falar com Deus. Aliás, a própria Bíblia fala que quando você for orar, vá para o seu quarto, tranque a sua porta, e ali o Deus que vê, você buscando um secreto, te recompensará. Você não precisa, você não depende da igreja para falar com Deus. Não se alimente da igreja, aliás, se alimente da palavra. A palavra de Deus. Ah, mas eu vou na igreja porque eu amo o louvor. Eu amo quando o Tiago ministra o louvor. Aí vem hoje eu, Anderson. Ah, eu gosto da mensagem. Eu gosto da pregação do pastor. Eu vou na igreja porque eu amo ver o pastor pregando. Aí quando vem é o seminarista da igreja. Pastor, não é o pastor. Ah, eu amo servir. Eu vou na igreja porque eu amo servir. Irmãos, nós devemos amar e nutrir, alimentar o nosso relacionamento com Deus. E por isso, por essa saúde no nosso relacionamento com Deus, nós servimos para cumprir nossa missão, amar o próprio Pai e servir os nossos irmãos, servir ao próximo. Mas é em decorrência do nosso relacionamento com Cristo que nós estamos aqui. Não é porque nós estamos na igreja que buscamos a Cristo. É o contrário. Ele é a base de tudo, sempre, eu concordo. Essas pessoas que falam como um argumento definitivo, não preciso da igreja para falar com Deus, é verdade, você não precisa da igreja para falar com Deus. Aliás, a igreja não é perfeita. Perfeito é a palavra de Deus. Nós não devemos idolatrar a igreja. Verdade, nós não devemos idolatrar a igreja. Contudo, entretanto, porém, todavia, a igreja não deve ser vista como uma dependência, mas como uma evidência daqueles que conheceram a verdade e andam em amor. O próprio apóstolo João, numa carta anterior, em 1 João, capítulo 1, versículos 5 ou 7, ele vai falar que se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O que o João está mostrando? Que se você está em Cristo, uma das evidências é justamente a comunhão entre os irmãos. Então, de fato, eu não venho na igreja mas porque eu falo com Deus, eu venho à igreja. É um testemunhar. Então não é uma dependência, é uma evidência da maturidade e da saúde da nossa fé. A igreja não converte ninguém. Há cristãos ainda em 2024 que fazem um esforço brutal para fazer o melhor convite que pode a alguém que ame para trazer à igreja, como se a igreja convertesse alguém. A igreja não converte ninguém. Quem converte é Cristo.
Então nós devemos orar a Deus para que Deus nos use como instrumentos dele, para que nós possamos anunciar o Evangelho aonde quer que pisarmos. Então no seu serviço, na sua família, naquele grupo show de bola de WhatsApp que você não pediu para entrar, mas está lá, você acorda, está lá, alguém te colocou. Aonde quer que você vá, você pode ser um instrumento de Deus para o anúncio do Evangelho, e o Espírito Santo vai usar esse momento da exposição do Evangelho para falar aos corações daqueles que te ouvem. Então, quando alguém falar para você, eu não preciso da igreja porque a igreja não converte ninguém. É verdade, a igreja não converte ninguém. Mas é certo que a igreja é o local dos convertidos. Aqueles que conheceram a verdade, aqueles que amam a verdade, aqueles que andam em amor, não abandonam a igreja. Eles pertencem à igreja. Eles fazem parte da igreja. Eles compõem a igreja. Por quê? Porque uma das evidências da sua fé, de alguém que encontrou Jesus, é fazer parte do rebanho do bom pastor. É um sinal. Congregar é um testemunhar dessa vida no caminho da verdade. Sigamos. Versículos de 7 a 11, em 2 João. Digo isso porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Eu vou ler de novo esse versículo e eu quero que nós vamos seguir até o 11, mas eu quero que vocês fixem esse versículo 7. Digo isso porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Cuidem de vocês mesmos para não perderem essas coisas pelas quais trabalhamos, mas recebam plena recompensa. Versículo 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Aquele que permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém vier a vocês e não trouxer esse ensino, que ensino? Que Jesus Cristo veio em carne. Não o recebam em casa, nem o saúdam, pois quem o saúda se torna participante das suas obras malignas. Confessar que Jesus veio em carne é nos atentar que seguir os passos de Jesus é encarnar a missão, servir o próximo e obedecer o Pai. Nós precisamos ter cuidado com falsos mestres que, ao invés de servirem, querem ser servidos e usam várias narrativas, vários termos religiosos, na qual eu chamo evangeliquez, jargões em que, num ambiente de igreja, pode induzir ao erro, ao engano. Então, termos como cultura da honra, entre outros. A pessoa quer se fazer do título, para ao invés de servir, como Jesus, sendo Deus, encarnou, e assim deve me inspirar a encarnar a missão e servir os irmãos, servir a igreja, àqueles que querem ser servidos. E aqui João está falando, cuidado, abre o olho, cuidado com os falsos mestres. Cuidado com ambientes onde somente fala do sobrenatural, onde a fé é apenas algo místico, um instrumento místico, para você abrir chaves de portas que você não enxerga, para Deus tirar o seu nome da gaveta e colocar na mesa que você não enxerga. Só truque, fumaça. João está falando, cuidado com aqueles que não pregam que Jesus
veio em carne. É na realidade, irmãos, do dia a dia que eu sirvo os irmãos. É num abraço real, é numa oração real, é num aconselhamento bíblico real, é na palavra de Deus palpável, real, que vai iluminar os nossos caminhos. E ao expor a palavra de Deus, aí sim o Espírito Santo de Deus age no meio de nós. E a igreja é edificada e Deus é glorificado. Repare que no verso 8, ele usa uma expressão muito interessante. Ele fala assim: cuidem de vocês mesmos, para não perderem as coisas pelas quais nós trabalhamos. Esse termo, perder as coisas pelas quais trabalhamos, se refere aos frutos que nascem com a pregação do Evangelho. Que Evangelho? Que Deus, Jesus, embora sendo Deus, se diminuiu e veio em carne para morrer pelos nossos pecados. E venceu a morte e ressuscitou. Esse é o Evangelho real. Esse é o fundamento da mensagem da igreja. Só que eu não posso criar em mim um orgulho e achar, nunca serei enganado. Alguém com boa lábia, construindo uma narrativa lógica, pode me enganar. Sabe qual pode ser instrumento de Deus para me livrar de uma heresia? Os irmãos, a igreja. Há aqueles que disparam argumentos ácidos contra a igreja, por também ver tantas coisas ruins que existem na mídia sobre a igreja. Pessoas feridas e com feridas reais, mas que não foram curadas nem tratadas, falam tanta coisa nas redes sociais sobre a igreja, que pode me levar à ilusão de achar que eu não preciso da igreja para falar com Deus, e eu não preciso. Mas abrir mão da vida em comunidade, da comunhão, é evidência que a minha fé está doente. Por quê? Se eu andar na luz, como Ele na luz está, eu tenho comunhão. Nós temos comunhão uns com os outros. Versículo 12. E 13. Tenho muito a escrever a vocês, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e conversar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. O apóstolo aqui está dizendo o seguinte, ele demonstra o seu desejo pelo encontro pessoal, presencial. Um abraço a todos que estão me ouvindo em casa. Mas aqui, que o apóstolo João está nos ensinando, é que a evidência de um discípulo de Jesus, um testemunho do discípulo de Jesus, é esse desejo de estar em comunhão, estar ligado, de se encontrar presencialmente, olhar olho no olho, e perguntar, como você está? Falar, posso orar por você? Ou não falar nada, emprestar o seu ombro. Isso é só pessoalmente, como uma expressão que João diz aqui, face a face. E aí, chegamos ao fim de um livro inteiro, parabéns, você leu um livro inteiro da Bíblia. Acabei a mensagem?
Não cheguei nem no meio. Fique em paz. Um raio-x de 2ª e 3ª João também. 2ª e 3ª João são cartas breves. Uma das mais curtas do Novo Testamento, se não as mais curtas do Novo Testamento. É difícil datá-la, mas se atribui a autoria ao apóstolo João ou alguém da equipe do apóstolo João. Ela foi escrita em que contexto histórico? Depois da queda de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, muitos cristãos emigraram da Palestina para diversas províncias do Império Romano. E isso ajudou a expandir o cristianismo para diversas regiões, entre elas a Ásia Menor. Uma dessas regiões da Ásia Menor está Éfeso. Éfeso, hoje, é onde nós compreendemos a região da Turquia. Só para a gente se situar. Mas o que isso quer dizer? Que quando o cristianismo, essa expansão, esse movimento do cristianismo, que antes estava concentrado em Jerusalém, num ambiente entre judeus, e ali se começa a evangelização aos gentios, quando começa a expandir, chega à Ásia Menor, chega em Éfeso, isso significa o quê? Que os primeiros leitores dessa carta, os leitores originais dessa carta de 2 João, essa audiência era mais gentílica do que judia. E o que isso significa para nós? O que isso quer dizer para mim e para você hoje em 2024? Significa que aqueles cristãos, justamente e ainda mais por estarem tão distantes de Jerusalém, eles viviam ou sofriam ou passavam por forte influência dos seus vizinhos pagãos. O estilo de vida daqueles que não conheciam Jesus estava ao redor de toda a igreja que tinha migrado para lá. E era muito forte, era uma pressão muito forte. Esse era o contexto. E aí João escreve: eu amo a senhora e os seus filhos. Que alegria ver os seus filhos firmados na verdade. Está falando da igreja ali. Uma igreja recente, nova, mas tinha clareza dessa vida, da importância dessa vida em comunidade. Essa carta de 2 João se faz urgente hoje, mais do que nunca. Eu vou trazer alguns dados para vocês, desatualizados, mas é só para dar um choquinho de realidade. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, o número de cristãos evangélicos não determinados eram de 9,2 milhões. O que perfazia 21% dos evangélicos daquela época. Então, 21% dos evangélicos eram desigrejados. Ou o termo técnico aqui, cristãos evangélicos não determinados. Segundo alguns estudiosos desse fenômeno social, em 2022, estou desatualizado, mas em 2022, esse número chegou a mais de 16 milhões de pessoas. O que os elegeria, se fossem uma denominação, como o segundo maior grupo confessional do país. Alguns apontam que hoje, 2024, esse número chega a mais de 18 milhões. Então ele estaria, esse grupo de desigrejados, entre o segundo maior grupo ou o maior grupo evangélico do país. Que abriram mão de pertencer a essa família. Que desdenham da senhora e seus filhos. Essa parcela de pessoas que se dizem cristãs, mas sem igreja,
cresce e cresce em velocidade. E eu lembro de uma citação de um teólogo chamado Rodrigo Bibo de Aquino. E ele diz que as pessoas, nessa citação, ele diz o seguinte: as pessoas não estão rejeitando o evangelho. As pessoas estão rejeitando o evangélico. Não é o evangelho que prega essa mensagem do Deus que abriu mão do céu para vir se diminuir, encarnar, morrer pelos nossos pecados, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é essa a mensagem. As pessoas estão pegando distância do evangélico militante chato, do evangélico que, ao invés de defender o evangelho, defende ideologias sociais, políticas, científicas, médicas. Em algum momento, os evangélicos trocaram as mensagens. Defendem a moral, mas não pregam a cruz de Cristo. Defendem posições sociais, acadêmicas, filosóficas, científicas, políticas, mas não pregam o arrependimento e salvação. Não pregam a morte e a ressurreição de Cristo. Não pregam que Deus se encarnou. E há uma passividade, há uma aceitação hoje da possibilidade de alguém se dizer cristão, isto é, abre parênteses, conheci Deus, conheci a verdade, conheci o amor, fecha parênteses. Há a possibilidade de alguém se dizer cristão e não fazer parte de nenhuma igreja. E isso não nos assusta mais. Irmãos, eu tenho 43 anos. Eu sei, não parece, glória a Deus por isso. Mas quando eu era criança, eu lembro que havia uma designação, uma expressão entre alguns católicos, que eles se apresentavam assim, isso quando eu era criança. Olha, eu sou católico, mas não praticante. Ou eu sou católico, mas eu estou afastado. Na minha infância, isso não existia entre os evangélicos. Ou você era crente, ou não era. Simples assim. Sim, sim, ou não, não. Olha, era bem mais prático. Mas essa realidade hoje também faz parte do nosso mundo evangélico brasileiro. Onde as pessoas podem dizer, eu sou evangélico. E de que igreja? Uma vez eu perguntei isso para uma senhora. Eu sou evangélica. Eu falei, de que igreja? Eu sou de Jesus. E isso não assusta mais ninguém. Nós aceitamos como normal. 2 João, essa carta, mostra que não é normal. Mortificou isso. Nós nos acostumamos. Porque muitos de nós, nem sabemos o valor dessa senhora e seus filhos. Não sabe nem quem é. Irmãos, abram comigo em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25 diz o seguinte: e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem que aproxima-se o dia. Há quem pregue que a Bíblia precisa ser atualizada. Irmãos, isso é para hoje. Você liga a sua televisão, ou você abre as redes sociais, você percebe os sinais dos últimos dias.
E aqui em Hebreus, o autor não está falando só para eu cuidar de mim. Léo, cuidado, para que você não deixe de congregar. Ele está falando o seguinte: Léo, cuidado para você não deixar de congregar, mas vai encorajar os outros. E essa é a proposta e o propósito dessa mensagem. Irmãos, eu quero encorajar você a não abrir mão dessa vida em comunidade, a não abrir mão de pertencer e ser parte de uma igreja local. A segunda carta de João, ela vem reverberar uma mensagem que o apóstolo já escrevera no Evangelho de João. Abram em João, o Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, que modo? Amando uns aos outros, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eu não sei se João estava querendo ressaltar ou ele não estava confiando muito na nossa interpretação, e ele repete várias vezes: amem uns aos outros. Aí ele começa e termina esse trecho falando: amem uns aos outros. Nós não seremos reconhecidos como discípulos de Jesus se eu tiver uma igreja legal. Eu não vou ser reconhecido como discípulo de Jesus se o louvor da minha igreja é da hora, se a mensagem é bacana. Eu não serei reconhecido como discípulo de Jesus se a nossa EBD for a melhor do planeta. Nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus por amarmos uns aos outros. Nós não seremos reconhecidos como discípulos de Jesus se eu for batista, se eu for tradicional ou não. O que nos traz identidade como discípulo de Jesus é a minha capacidade de amar o próximo. E não existe, irmãos, amor ao próximo à distância. Amar ao próximo subentende um relacionamento com o próximo. Poderia ser traduzido aqui como amar o vizinho, alguém que está próximo, não alguém que está longe. Eu amo a igreja que está nas Filipinas, mas e a igreja que está aqui? Eu oro pelos missionários das igrejas dos países perseguidos, mas e a sua igreja, você serve? Para muitos, e eu compreendo isso, a igreja é lugar de escândalos, de extorsões. Para muitos, a igreja é lugar de abuso. Para muitos, a igreja é lugar de trauma. Eu respeito sua dor. Eu compreendo isso. Mas isso não define a igreja. Aliás, ultimamente, os escândalos da igreja evangélica brasileira não está em razão da igreja confrontar os pecados, está nas opiniões pessoais de líderes religiosos. As pessoas estão chocadas e deixando a igreja, não porque apresentaram a elas o Evangelho, a mensagem que Deus se fez carne por graça e amor. Não, as pessoas estão abrindo mão da igreja e do Evangelho por condutas e opiniões pessoais de líderes religiosos, que falam contra a universidade, líderes que falam que beijaram suas filhas na boca. Isso tudo não está na Bíblia. Eu não tenho que dar minha opinião pessoal. Eu tenho que pregar
o Evangelho. E isso não cabe só aos que estão aqui em cima. A igreja foi chamada para pregar o Evangelho. A igreja não foi chamada para defender candidatos. A igreja não foi chamada para falar bem ou mal de vacina. A igreja não foi chamada ou convocada, não foi comprada com o sangue de Cristo para defender, ser a favor ou contra máscaras. A igreja não foi chamada, não foi fundamentada, instituída por Jesus Cristo para ser a favor ou contra armas. A igreja foi chamada para pregar a obra do Cristo Jesus. O Deus que se encarnou e morreu por mim e por você, por causa dos nossos pecados. Mas graças a Deus, Ele abriu um novo e vivo caminho, para que todo aquele que se arrepender e crer na obra do Cristo, será salvo. Há tanto escândalo e polêmica em volta da imagem da igreja, que a imagem, o nome igreja, foi se desgastando com o tempo. Tem gente que nem quer ouvir mais. Mas a pergunta que nós devemos fazer: o que a Bíblia diz sobre a igreja? Afinal, 2 João é uma carta do apóstolo para uma igreja em Éfeso. Mas o que a Bíblia diz sobre a igreja? Agora nós vamos passear rapidamente por alguns versículos. Irmão, só um parênteses aqui. Há um missionário, um pastor chamado Ronaldo Lidório. E ele trouxe uma informação hoje, eu estava vendo uma mensagem dele. Estima-se que há 7.000 povos que não conhecem a Jesus e não tem nenhuma igreja. Nem de parede preta, nem de parede branca, nem de parede amarela, nenhuma igreja. Nenhuma igreja. Há 7.000 povos que a população não tem nenhuma igreja. Há cerca de 1.200 idiomas que não tem nem João 3,16. Nascem gerações, morrem gerações nesses lugares sem conhecer a mensagem do Evangelho. Não é sobre ciência, medicina, política, espaço que eu tenho que falar. A igreja tem que pregar Jesus. A igreja verdadeira. Aqueles que conheceram a verdade, como João expôs. Aqueles que andam em amor. Nós somos chamados a pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E há tanta gente indo para o inferno, porque não tem nenhuma porção. Eles não têm nenhuma porção da palavra. E nós abrimos mão, eu e você, abrimos mão, tanto da Bíblia, quanto da igreja. Quantas vezes? Quantas vezes? Mas vamos lá. Mateus 16, de 15 a 18. Mostra o fundamento da igreja. Jesus perguntando: e vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. A igreja é fundamentada nessa afirmação. A igreja é a reunião daqueles que celebram e se encontram por causa dessa afirmação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa vida, esse testemunho em torno de Deus, do encontro daqueles que acreditam e se entregaram a Deus, reflete um princípio do Velho Testamento. Quero convidar os irmãos a abrirem em Deuteronômio, Velho Testamento, capítulo 4.
Versículo 10. Diz o seguinte: lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor. Lembra da sua conversão. Lembra que um dia antes você não conhecia Deus e teve um dia que você teve uma experiência, um encontro com o próprio Deus. E aquilo inundou a sua vida. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me, enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem aos seus filhos. Tem tanta coisa para falar, mas eu vou ser bem objetivo. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção é o finalzinho desse versículo. A sua decisão de pertencer ou subestimar a igreja afeta você e as próximas gerações da sua família. Afeta você e os seus netos. Os netos que você ainda nem tem. Por quê? Você vai diminuindo de pertencer a uma igreja, seus filhos vão replicar isso, e estes também não vão pertencer a uma igreja. E aí é muito fácil, hipocrisia, chegar aqui, não é por causa da faculdade. Não, é a faculdade que vai ameaçar a fé da Laura. Não é a faculdade que vai ameaçar a fé da minha filha. É minha responsabilidade discipulá-la na palavra de Deus, para que ela seja luz e faça diferença onde quer que ela for. E eu, como pai, eu quero que ela voe. Mas entenda, se a igreja é fundamentada na afirmação que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ele termina aquele trecho de Mateus que nós lemos: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se as portas do inferno não vão prevalecer, quanto mais as portas de uma universidade. Não somos nós que temos que temer, não é a igreja que tem que recuar, a igreja tem que avançar. Com o quê? Com ideais, com estratégias, planos? Não, com o evangelho. Pregar que Jesus, embora sendo Deus, se encarnou e morreu e venceu a morte por mim, por você, e por isso nós temos esperança. Quando nós enxergamos os sinais que se avizinham e mostram para a gente que está chegando o último dia. Nós precisamos ter cuidado com o que o diabo semeia entre nós. E entre as coisas que o diabo semeia entre nós, está a semente da divisão. Quando há separação dentro do corpo, dentro do povo de Deus. Os discípulos de Jesus se apresentam como pessoas zelosas por proteger a unidade da igreja. Discípulo de Jesus trabalha, serve para proteger a unidade da igreja. E o Novo Testamento apresenta diversas advertências contra aqueles que causam divisões na igreja. Abram em Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Peço, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês aprenderam. Tem gente que se aproxima de você não para ensinar. Essas pessoas não ensinam nada. Elas vêm só criticar o que a igreja ensina. Afastem-se deles, versículo 18, pois essas pessoas não servem a Cristo, o nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Por meio de palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Os que promovem divisões não herdarão o reino de Deus. Abram em Gálatas,
capítulo 5, versículos 20 e 21. Desculpa, 19, 20 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. O que é a igreja? Abram em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 14. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Já viu aquelas pessoas que falam assim: eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito. Nós somos o templo do Espírito. Para eu ser a igreja, eu dependo de vocês. O contrário também é verdadeiro, tá? Para vocês serem igreja, vocês dependem de mim. É na unidade do corpo que se demonstra o corpo de Cristo. Viver em Cristo é ser parte do corpo. Nesse contexto do corpo, nós devemos ter cuidado um com os outros. Ainda no capítulo 12, versículos de 25 a 27. No mesmo capítulo. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Sabe, já viu aquele ditado do mundo? Vai cuidar da sua vida? Cuida da minha também. E eu preciso cuidar da sua vida também. Tudo lá fora nos empurra para o cada um por si. Tudo lá fora nos empurra para, olha, pouca farinha, meu pirão primeiro. A igreja tem uma mensagem ousada e inversa: pouca farinha é o meu irmão primeiro. Eu devo zelar pela unidade da igreja, e isso me põe em cuidado dos irmãos. Os irmãos devem zelar pela unidade da igreja. Isso põe os irmãos a cuidar de mim. E assim nós vamos cuidando uns dos outros. A vida da igreja. Atos 2, 42 a 44. Final do capítulo. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Se dedicavam a isso. Ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Pessoas que temem a Deus, elas se dedicam à comunhão, ao ensino e ao partir do pão. Pessoas que não temem a Deus podem viver cada um por si. Os que criam e mantinham-se unidos, não é só crer, os que criam e mantinham-se unidos, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Essa é a vida da igreja. Há uma música antiga que fala: eu preciso de ti, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. E isso é tão verdadeiro.
A gente não vai abrir, mas em 1 Timóteo 3,15 mostra a igreja como coluna da verdade. Em dias de fake news, a igreja é chamada a ser coluna da verdade. Abram em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Igreja é família de Deus. E se eu não pertenço à igreja? E se eu subestimo, eu abro mão? Igreja é família de Deus. Quero convidar o Ministério de Louvor e os irmãos a abrirem em Efésios, capítulo 4. Mesmo livro, Efésios, capítulo 4. Versículos de 1 a 6. Diz o seguinte: como prisioneiros no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Digna. Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Porque ninguém está falando aqui que é fácil. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Deus e um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Olha como a fé, ela se traduz no coletivo. Vou ler o versículo 5 novamente. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Falar sobre igreja não é falar sobre eu, é falar sobre nós. Aqui o apóstolo está demonstrando que viver a igreja, viver em igreja, viver na igreja, pertencer ao corpo de Cristo, requer um comprometimento individual, mas para a saúde de todos. Quando ele fala para nós nos esforçarmos, nos dedicarmos, suportando uns aos outros em amor, é compromisso individual, responsabilidade individual, mas a saúde é para o corpo de Cristo. E por fim, último trecho bíblico dessa mensagem. Abram em Apocalipse, capítulo 22, último capítulo da Bíblia. Versículos 16 e 17. Diz o seguinte: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho, concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba da graça da água da vida. Essa senhora, a quem João escreveu, na segunda carta de João, não é uma viúva. Essa senhora não é uma mulher abandonada.
Essa senhora é a noiva de Cristo. É ela a quem Cristo vai vir buscar. Na qual eu e você, nós fazemos parte. E que não devemos abandonar, mas antes testemunhar que há lugar para todos os que creem. Todos aqueles que têm sede de esperança e vida, devem se encontrar na igreja do Senhor. Nós vamos abrir o altar para a oração, e o meu apelo é que você traga à memória aquela pessoa que você ama e que você gostaria de ver aqui, entre nós. Aquela pessoa que você deseja que um dia encontre o seu lugar à mesa dessa senhora e se encontre como um dos seus filhos. E aí eu convido a você, com esse nome em mente, essa pessoa no seu coração, venha orar no altar da igreja e se coloque à disposição do Senhor para ser instrumento da mensagem que pode mudar vidas, da mensagem do Evangelho. Deus veio até nós, e por isso nós podemos crer no amanhã, em nome de Jesus.